Teatro e Autoconhecimento, Quem Somos, é uma iniciativa da atriz Kátia Low e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais. Acontece de 21 a 24 de julho de 2021, gratuitamente no canal do YouTube Kátia Low e contará com participantes de várias localidades como Uberlândia, São Paulo, Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, Niterói e São João del Rei. Serão 4 dias de programação com oficinas, espetáculos, performances e painéis selecionados, palestras com artistas e pesquisadores, roda de conversa e bate-papo sobre processos criativos, lançamento de curta e apresentações de painéis. Você pode acessar a programação completa nas redes sociais, @KátiaLowA no Instagram, Kátia Low no Facebook, ou se inscrever no canal Kátia Low do YouTube, onde acontecerão as transmissões da mostra Teatro e Autoconhecimento. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui começando mais uma transmissão da Mostra Teatro e Autoconhecimento, Quem Somos. Hoje a gente está iniciando o último dia de transmissões ao vivo e eu vou fazer a minha audiodescrição, pensando na nossa inclusão, para a gente começar a nossa tarde de hoje, tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos até os ombros, estou vestindo uma blusa roxa e estou numa sala pintada de preto, o chão e as paredes pintadas de preto, a sala da Escola Livre do Grupo Pontapé, aqui em Uberlândia, lugar onde a gente tem feito as transmissões da nossa mostra Teatro e Autoconhecimento, Quem Somos. É um prazer estar aqui da minha casa teatral, transmitindo toda essa programação que começou na quarta-feira, que vai até hoje, as atividades ao vivo, mas eu já vou deixar lembrando aqui para vocês que as ações cênicas, espetáculos e performances ficarão disponíveis no canal do YouTube até 30 dias, a partir de hoje, então até o dia 24 de agosto, e as atividades, as palestras, bate-papos ficarão por um tempo indeterminado. Então, aproveitem para assistir às ações cênicas e também ouvir e assistir os bate-papos, as palestras, as reflexões que a gente pôde compartilhar aqui na Mostra Teatro e Autoconhecimento, Quem Somos, nessa nossa programação. Muita felicidade da minha parte abrir essa tarde de hoje, convidando, né, esse painel que está fazendo parte aqui da nossa programação, como um painel convidado, Teatro e Neurociência. E para falar sobre teatro e neurociência, eu já vou colocar ela aqui na tela e vou falar um pouquinho para vocês quem que é essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo aí do meu ladinho. E a Kátia Bissinotto é atriz, é gestora e produtora, cofundadora do Grupo Pontapé de Teatro, então a gente vem aí desenvolvendo uma caminhada juntas de trabalho há 26 anos, trabalho, amizade, parceria, né? A gente vive mais tempo juntas
mais da metade das nossas vidas, né? Mais tempo juntas do que sem termos nos encontrado. E a Kátia também é advogada e pós-graduada em neurociência e comportamento. E a partir então, né, desse estudo, dessa pesquisa, é que ela traz para a gente o tema teatro e neurociência. Então, Kátia, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar nessa trajetória de tantos anos, construindo possibilidades para a cultura aqui em Uberlândia, construindo e abrindo caminhos não só em Uberlândia, mas em diversas partes, também para a área do direito cultural, como você tem feito na sua trajetória, do qual eu tenho orgulho de poder compartilhar aqui com o público, né, todo esse estudo e essa dedicação à área cultural que você tem feito. É um prazer imenso estar aqui com você e te ouvir nessa tarde. Bem-vinda. Obrigada, Kátia Lou. Meu som tá legal aí? Tá, Tá dando para ouvir? Sim, chegou de boa. Obrigada. Quero agradecer profundamente a Lou, Kátia Lou, né, pelo convite. Dizer que eu me sinto muito honrada, né, não só pelo convite, mas por ser amiga, por estar nessa trajetória junto, por trabalharmos juntos, por produzirmos juntas tantos anos, né? A gente só tem casos para contar. Muito caso bom, muito aprendizado, né, nessa trajetória. E para mim é uma honra e uma responsabilidade, porque nossa, gente, é uma responsabilidade. Porque essa mostra eu vi nascer, a Kátia, né, gestando essa mostra e pensando em cada detalhe, em cada pessoa, em cada em tudo, na verdade, né, que precisava para acontecer da melhor forma possível. E é uma responsabilidade por isso, porque eu entendo que é difícil de falar, mas eu entendo que é um filho mesmo, né, que está nascendo, que essa é só a primeira edição e que outras virão e outras temáticas e tudo mais. Então, eu sou profundamente agradecida. Quero dizer também, fazer minha audiodescrição, né, dizer que eu sou uma mulher de 1,70 m, morena, cabelos curtos e negros. Atrás de mim tem uma parede branca, estou vestida com um vestido, só dá para ver uma parte, mas é amarelo. E também passei um batonzinho para dar um colorido, um batom meio vinho, meio vermelho. E meu coração está acelerado. E Respiro, né? eu fiz antes de vir para cá também, né? Já falando, eu tava lendo, pensando aí, de repente, não, eu vou fazer arte, né? Eu fiz uma aula de canto com a Adriana Caparelli, que está, né, tá me dando aulas agora, e profundamente grata, respirei até nessa aula. E agora acabei de sair da oficina da Carol Mahashakti. Né, que foi de dança, que foi maravilhosa, assim, quem não fez perdeu, quem fez, né, a Amanda Luiza, eu estou vendo Ganhou. que tá aqui, ganhou, nós ganhamos, fizemos essa oficina, foi maravilhosa, junto com as outras pessoas que fizeram as outras oficinas também, eu acredito que gostaram, né, que curtiram, para mim foi muito importante. Então, começar antes de iniciar, ou seja, qual foi o meu processo para estar aqui agora. Estou contando para vocês que nós vamos falar um pouquinho disso, né? Tá. Então, Kátia, eu vou contar para o público também, né? Agradecer quem está aqui ao vivo e quem vai assistir depois. Então, a gente vai dar um tempo para a Kátia fazer essa exposição, trocar um pouquinho com a gente, né? Informar. E depois eu vou chamar a Cris Lozano para bater um papo com ela sobre esse tema. Tá bem? Então, eu vou deixar você na tela. A casa é sua, fique à vontade. Obrigada. Bom, então, até bacana estar nessa mostra, né, falando com vocês sobre esse tema, porque também foi um tema que foi desenvolvido, quer dizer, eu consegui dar continuidade ao curso de neurociência
e Comportamento da PUC do Rio Grande do Sul, em função da Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais. Então, eu mandei uma bolsa, né? Todos sabem que nós, artistas, tivemos que reduzir nosso ganho, ou ficamos sem ganho em alguns momentos por causa da pandemia, né? Mas nós tivemos essa oportunidade de quer dizer, foi uma construção, uma luta, né? A Lei Aldir Blanc, uma luta da classe cultural, que essa mostra está acontecendo com a lei, e também esse painel, né, que eu estou trazendo aqui agora um pouco, essa reflexão, também foi viabilizado de certa forma, né? Ou seja, eu consegui finalizar esse curso por causa do edital de bolsa que eu encaminhei para concluir o curso, né? Então, só para dar essa informação, porque realmente é um recurso público e é bom que as pessoas saibam o que está sendo feito, né? Então, tudo começou, né, com a minha curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa, inquieta. A Kátia já falou um pouco da trajetória, né, de atriz, de advogada, e a neurociência é algo que me intrigava, né, me intrigou bastante. E comecei ouvindo umas palestras do Siddhartha Ribeiro, que alguns aqui já devem ter ouvido também, que ele é incrível. Ele é um neurocientista, né? Eu sou só uma curiosa da neurociência, mas ele é um neurocientista, e assim como outros também, Carla Tiepo, tem vários nomes, né, da neurociência que agora está chegando para a gente, que está vindo aí, né, com força total esse ramo, vamos dizer assim, da ciência, né? Então, a ideia foi, primeiramente, né, assistir às aulas, ter um pouco esse olhar conhecer um pouco esse universo da neurociência, porque eu entendo que, assim como a arte, a neurociência também atravessa diversas disciplinas, vamos dizer assim, é transversal, assim como a cultura e as artes, para mim, são transversais, a neurociência também é. E a própria neurocientista Carla Tiepo, ela tem uma definição, né, que além da questão biológica, a neurociência é extremamente complexa e envolve áreas distintas, como a psicologia, as ciências sociais, econômicas, a ciência da informação, né, e envolve de eletroquímica a filosofia, de processos intracelulares ao comportamento, do consumo à linguística, né, da antropologia até a inteligência artificial. Então, tudo que veio para trás e tudo que está para frente, né? Então, a neurociência meio que atravessa isso. E o que de interessante, né? Eu comecei a construir e a refletir enquanto fazia esse curso, eu ouvia todas essas disciplinas, é que, de fato, a gente sabe muito pouco sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo humano, sobre o nosso funcionamento, o nosso cérebro, não só pela quantidade de neurônios que a gente tem, mas quais são as funções, como que eles se conectam, né? Como que é. Então, nós, artistas, especialmente, nós vivenciamos muito, na prática, muitas das coisas que a ciência estuda também. Então, na verdade, aí tem uma via de mão dupla, né? Porque a arte também fornece para a ciência, e a ciência também busca na arte, mas ela fornece para a arte também. Então, nessa ideia, assim, é que esse estudo, né, a ideia era analisar processos de criação teatral sob a ótica da neurociência, que é um tema para mim particularmente curioso e interessante, né? Para mim isso foi só o início de uma pesquisa que eu penso que pode ser bem mais abrangente, mas se a gente, enquanto seres, se os artistas, enquanto seres criativos, né? E até eu coloco que não só os artistas são criativos, né? Nós temos os artistas, consequentemente, são criativos, mas nós temos criativos também em outras áreas, em outros universos, né? É daí que vem todas as inovações, da criatividade. E se a gente entende, né, o poder da criatividade, que esse poder ele é transformador, ou seja, ele pode transformar o mundo, que é isso que a gente também, eu pelo menos, né, vou falar de mim, eu acredito sim, né, que tem o potencial de transformar o mundo. Então, o que a neurociência pode, então, nos auxiliar
na arte, o que a arte pode auxiliar na neurociência. Então, na verdade, eu vou focar aqui num aspecto, né, que foi um objeto foi um olhar que eu tive, que é no processo de criação de uma peça teatral, por exemplo. Ou seja, no processo de criação, que aquele que vem antes do espetáculo, né, que o público não vê, o que está atrás, né, o que está por trás das cortinas, né? Ou seja, aquele trabalho todo que os artistas têm, né? Eu vou falar da área teatral, que é a minha área de conhecimento, né? de trabalho, meu ofício. Mas o que é que acontece nesse processo, ou o que pode acontecer nesse processo, para que isso cause na plateia aquele resultado que eu espero, que eu desejo, ou que o diretor, enfim, ou que todo o coletivo que está criando, né, todos esses criativos envolvidos, desejam que aconteça. Entendo que, né, nós já temos diversos mecanismos enquanto processos criativos, seja tanto o trabalho que se faz na academia, né, nos cursos, no curso de teatro, por exemplo, como também outros grupos e artistas que trabalham solo, mas, né, talvez não passaram pela academia, mas que em si já denota a pesquisa como objetivo, mas que tem outra vertente, né? Por exemplo, que faz o seu trabalho a partir de processos criativos, mas que não necessariamente com métodos que aprendeu na academia, ou desenvolve seus próprios métodos, ou vai seguir alguma linha, algum diretor, alguém que traz provocações para que ele desenvolva o seu trabalho enquanto artista, né, ou ator, ou enfim. E aí é muito interessante, né, porque nós temos nesse processo de criação, que é colocado a serviço, né, de uma montagem, por exemplo, nós temos as experiências dos artistas, as experiências vividas e as experiências imaginadas. Então, você vai trabalhar memórias corporais, mentais, sentimentos, sensações, tudo isso é matéria-prima para a criação do seu personagem e, consequentemente, da sua obra, né? Da história que você vai contar. E do outro lado, a gente tem a plateia, então. E a plateia também, ela chega com o seu histórico, com o seu conteúdo, com a sua bagagem, ou, né, que pode ter uma bagagem cultural mais extensa, pode ter uma bagagem cultural, né, mais reduzida, cultural que eu falo no aspecto artístico, tá, gente? Porque a cultura, né, é muita coisa. Vamos focar, eu foquei mais nesse processo artístico mesmo. Então, a gente tem essa plateia. E o que é, né, para além do encontro, no meu entendimento, para além do encontro entre artistas e plateia, o que precisa acontecer para acontecer o teatro em si, né? Que não é só o encontro, mas sim esse entrar no mesmo universo, né? Então, um artista se prepara toda a sua criação, traz para a plateia, que chega com expectativa ou sem expectativa, enfim, e ali, então, vai acontecer ou não o teatro, a depender desse cruzamento, né? Dessa fusão, desse bater junto o coração, né? Isso é cientificamente comprovado, né? Que a arte tem esse poder de, então, trazer a plateia para junto de si, da sua obra, né? Então, aquilo que eu busco no meu trabalho artístico deve, de certa forma, conectar com alguma memória ou com algum interesse que esse meu espectador tenha, para que a gente consiga, então, ter um encontro teatral, né? Uma coisa que eu entendo, assim, né, como necessário e importante desse trabalho também, eu trago reflexões, né, nesse painel, eu trago reflexões, por exemplo, a partir de uma montagem que o Grupo Pontapé fez em 2017, que é o Tempo de Águas, né? A Inês Peixoto, que foi a diretora, falou ontem na live da mostra, e ela falou um pouquinho sobre isso, né?
No Tempo de Águas, a gente teve tínhamos, né, bate-papos com plateia, porque isso fazia parte do projeto, e por várias vezes, várias, né, quase todas talvez, nós tínhamos depoimentos das pessoas, do público, né, dizendo então que tinha sentido frio durante o espetáculo. Ora, né, a gente estava lá ralando, suando horrores para fazer o trabalho, né? Muitas vezes o dia não estava frio, estava quente, talvez a maior parte deles, mas as pessoas sentiam o frio, né? Então, a que se atribui isso? Então, a obra conseguiu chegar, se comunicar com o público no lugar sensorial, né? No lugar da sensação de frio. E isso se deu pelo processo de criação anterior ao espetáculo, né? Pelo processo de criação, onde a direção, então, trouxe workshops, vivências, em que a gente não construiu primeiro se relembra, né? Quais são os movimentos que eu faço quando estou com frio, qual é o... Fora isso, tinha as pistas sensoriais, né? Que é o próprio texto. O próprio texto convida o público para assistir um espetáculo que exatamente se passa no momento de um dilúvio. Então, ele já vem com essa informação. Colocamos a chuva o tempo todo. E, sobretudo, também, então, esse trabalho da interpretação corporal, vocal, em que foi construído esse corpo rígido e esse corpo que comunicava o frio, né? Então, esse é um exemplo que eu vou dar, também não vou me ater muito a outros exemplos, né? Eu entendo que vários artistas aqui também podem identificar, porque muitas das vezes a gente trabalha com a consciência do que nós estamos fazendo, e outras vezes qual é o nome da palavra? Me fugiu aqui, mas a gente intui, a intuição, né? Que ontem Soraya Mariani também falou sobre a intuição. Aliás, é muito bacana, porque acho que, né, no geral, a mostra trouxe palestras incríveis e que tocaram em vários desses assuntos, assim, que a neurociência aborda, né? Para além disso, né, para além, então, dessa construção também do trabalho artístico em si, e como isso alcança o meu público, eu também penso que a neurociência tem muito a contribuir com as próprias temáticas que podem ser geradas para o mundo, para nós artistas, porque nós temos dados científicos gigantescos, né, sobre, por exemplo, a violência infantil, seja ela abuso sexual, seja ela o próprio trabalho infantil, seja verbal, física. Então, nós temos uma série de pesquisas já realizadas que vão nesse sentido de demonstrar o quanto uma criança que sofre um tipo de abuso como esse, né, uns mais, outros de forma mais intensa, outros de forma menos intensa, mas o quanto esse tipo de abuso afeta a vida adulta desta criança, que vai se tornar um adulto e que pode trazer prejuízos à sociedade. Então, se a gente pensar que a arte, vamos pensar ontem, por exemplo, no trabalho o curta-metragem Varca, que foi apresentado pela Inês, lançado, né, estreado pela Inês aqui na mostra, que ao final, né, depois de todo o choque que a gente leva com aquela história trágica, diga não ao trabalho infantil, né? Então, a gente tem na nossa literatura, no nosso teatro, nas nossas possibilidades criativas e de criações, muito, muito, muito conteúdo para a gente criar também arte e desenvolver trabalhos que auxiliem nesse lugar, que chegam nesse lugar, ou seja, pela denúncia, ou seja, né, pela denúncia da situação, ou seja, também para que essas crianças, e aí eu vou lá, né, neurociência e educação, para que as nossas crianças, sementes que estão brotando agora, também tenham acesso
a arte, a fantasia, ao trabalho, né, a criatividade, para que elas tenham essa, como que eu posso dizer, essa possibilidade de ser um adulto, né, diferente, ser um adulto criativo, ser um adulto que traz soluções, ser um adulto empático em relação ao outro. Então, nesse contexto, o que eu mais compreendi assim, é que nós artistas, temos muito a fornecer à ciência, à neurociência, enfim, à sociedade como um todo, mas a neurociência ela nos traz, como artistas, como grupos, como pessoas que vivem desse ofício, argumentos fortíssimos de por que a arte é necessária, porque a gente, muitas vezes, como artista, a gente não sabe defender o porquê que a criança ter uma aula de teatro vai auxiliar em alguma coisa. A gente muitas vezes não sabe defender porque a música é importante na formação, porque o teatro é importante na formação, a arte em si. E nesse sentido, né, a neurociência nos traz essa bagagem, essas pesquisas. E, claro, está mais do que demonstrado, por exemplo, que estímulos vindos do meio ambiente, como os estímulos puramente mentais, eles são capazes de provocar mudanças estruturais, né? Mudanças estruturais, mudanças funcionais das nossas conexões de neurônio. Então, quer dizer, eu tenho, não é porque eu nasci de um jeito que eu vou ser sempre de um jeito. A gente tem mania de dizer que a genética, né? É a genética. Não, nem tudo. E a gente tem a epigenética, que é a transformação dessa genética também. Então, nós temos possibilidades de mudança. Tanto é que esse curso, né, Neurociência e Comportamento, é justamente isso. A gente identificar comportamentos, e a gente ter a possibilidade de mudar alguma coisa, né? E é o que eu falei, assim, atuando isso em relação à criatividade, em relação à arte, em relação à educação e ao desenvolvimento, a gente está possibilitando novas gerações, novos pensamentos, né? Eu me estendi um pouquinho, eu acho, né? Mas também no trabalho eu foco mais nessa questão da prática teatral em si, né? De que o quanto a gente pode beber, né? Nessa fonte também da neurociência, do que a gente tem no nosso próprio corpo, nas nossas memórias, como acessar memórias, né? As nossas sensações. E, enfim, resumidamente, né, eu penso que é um casamento perfeito a arte, a neurociência. Eu quero investigar ainda mais. Né? Nós fizemos aí, depois da finalização desse curso, nós fizemos, por exemplo, já 2 oficinas de radionovela para o SESC, uma para o SESC do Rio e outra para o SESC de Pernambuco, Bodocó, a cidade. E nós trabalhamos, na segunda oficina nós fizemos uma pesquisa. Na primeira também foi feita, mas foi feita pelo SESC, uma pesquisa. Na segunda nós criamos uma pesquisa também, fizemos. E agora, né, com essa questão da neurociência, eu quero cada vez mais ter esse olhar de investigativo sobre o que a gente faz enquanto artista, o que a gente produz, e também como o público recebe e responde. Né? É um desafio para nós, essa tela no meio, é um desafio para os artistas, é um desafio, né, para a arte como um todo, como a gente alcança esse nível de conexão, de contato, daquilo que é o seguinte, é outro jeito de pensar. Se a gente, né, entendendo um pouco do que está acontecendo em relação à tecnologia, à inteligência artificial, dados, né, que a gente tem aí em relação ao futuro, nós temos que mudar o jeito de pensar. E nós temos que pensar como garantir que o teatro, que o nosso ofício, que o nosso fazer consiga ultrapassar essa fronteira, né, que é essa tela aqui. Eu vou encerrando, eu não calculei o tempo aqui, me perdoe se eu passei.
Mas eu acho que a gente já pode ir para o bate-papo. O tempo é todo seu, Catita. Mas agora, para gente, né? Temos todo o tempo do mundo até às 6 da tarde, quando começa a próxima programação. Então, eu já vou convidar a nossa querida Cris Lozano, que tem feito as mediações das ações artísticas e também dos painéis. E a Cris Lozano é atriz, diretora de teatro, ela já participou da companhia do Teatro da Vertigem, da Companhia Balagã, e também da Companhia da Cibele Forjaz, em São Paulo, e ela é fundadora da Companhia Lalete, com vários prêmios em São Paulo, e com montagens que estão sendo preparadas agora nesse momento. Mais uma vez eu lembro, @CrisLozano, _oficial no Instagram, você vai saber de várias atividades artísticas que ela tem desenvolvido também. Mas vou passar a palavra para você, Cris, para a gente bater esse papo com a Kátia Bisinotto, tá? Bem-vinda, obrigada. Está sem áudio, Cris? Cris, você está sem áudio. Desculpa. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e a possibilidade de poder assistir, de ver, de compartilhar toda essa programação que me tem aberto muitas reflexões e tem me feito questionar também, né, o momento da arte nesse momento atual que a gente está vivendo, onde a gente ainda não está em contato com as pessoas, com o público, né? O público ele se dá de uma forma imaginária aqui, contando que ele está do lado de lá, mas agradeço muito. Eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos claros, estou de óculos, cabelos ruivos artificialmente, eu estou numa sala onde tem uma parede branca atrás e uma biblioteca, uma estante com livros. Eu estou vestindo as cores da Espanha, que são vermelho e ocre. E estou também de batom vermelho hoje, porque eu quis estar igual a minha amiga Kátia Bisinotto. E eu vim de amarelo para combinar com você, eu nem sabia. Catita. E amarelo é criatividade, né? Agora que eu estou conectando. Você abriu aí uma conversa, na verdade você fez um panoramão aí, né? E isso daria dias e dias de retiro. Um retiro para a gente pensar aí todos os disparadores, né? Que você, enfim, pesquisa. Eu sempre tenho vontade de falar de um tema que, para mim, está totalmente ligado ao estudo da neurociência, que é o estado em que os atores, as atrizes alcançam a partir de certos treinamentos, aproveitando já a tua fala, né? Dependendo dos objetivos, das necessidades, né? Da montagem, da direção, do processo. Existem vários treinamentos que chegam a ser treinamentos bastante, não vou chamar de violentos, mas são treinamentos que deslocam o nosso corpo, deslocam a nossa percepção das coisas para algo mais de impacto, né? Não violento, mas de impacto mesmo, né? Então, nos anos 60, a gente sabe que tiveram, né, o Eugênio Barba, a partir do Grotowski, fizeram muitas experiências. Por exemplo, eu tenho amigos que foram fazer o curso e que passaram dias fazendo um treinamento dentro de uma piscina a menos 10 graus lá fora e a piscina não estava aquecida. Então, assim, essa intenção de alcançar uma certa memória do corpo, né? Como é que esse corpo, primeiro, né? Ele vai criando
todas as defesas e, ao mesmo tempo, criando as suas proteções para estar ali, né? O corpo ele é muito rápido em termos de memória e de readequação, né? Tanto que, quando a gente faz um treinamento também de muito tempo, seja de karatê, seja de capoeira, e o corpo, ele é como se ele estacionasse. Mas à medida em que você volta a dar esses estímulos novamente, ele tem um centro de memória. Ele vai demorar um pouco mais, você vai sentir mais dores, ele está lá mais enferrujado, mas ele tem um centro de memória que ele aciona, como andar de bicicleta, né? A velha... Ficou mecânico, né? É um exercício mecânico que contém uma memória, né? Então, eu fico pensando um pouco, a partir do que você provocou aí, que esse ator, essa atriz, ele passa por esse treinamento e ele vai devolver para o corpo dele, ele vai construir no seu próprio corpo um estado. Uhum. E esse estado, de alguma maneira, ele vai refletir a energia para a cena. Né? Essa energia que é a que a gente mais quer que chegue, que troque com o espectador, né? Digamos, esse lugar onde o espectador, a espectadora possa dialogar a partir de uma invisibilidade, mas a partir desse lugar que você alcança com um estado. Tá, beleza. Então, a gente tem essa informação. Aí tem a outra informação do estado xamânico, do estado de alteração de consciência, né? Que seja por uma alteração química, bioquímica, a partir de estímulos sensoriais, a partir de, enfim, estímulos da natureza mesmo, também existe esse estado, né? Que é um estado aonde você ultrapassa, essa é a palavra que eu estava tentando achar, você ultrapassa esse estado cotidiano do seu corpo e começa a vibrar e começa a ter uma recepção de informações que são de outra ordem, que são talvez informações também que a gente alcança quando está sonhando, né? Que o sonho também. O sonho proporciona isso também, né? Então, pensando nesse lugar de produção de sonho, nesse lugar do estado xamânico e nesse lugar do estado do ator, né, que ele alcança a partir desses treinamentos, eu não sei, não tem pergunta. Não tem pergunta, é uma conversa, na verdade. A questão existe... Será que eles estão nos mesmos, atingindo a mesma vibração, está no mesmo campo energético, no mesmo, né? Será que eles estão conversando? Né? Porque se a gente pensar também na própria física quântica, as coisas vão fechando também, né? O Rubem, meu marido, que fala muito isso. Fala assim, aí parece que agora a neurociência vai fechar com a religião. Assim, fechar assim, porque ficam muitas coisas em aberto. E a neurociência, ela vem dar muita resposta também, para muita coisa que tem em aberto. A própria física, né? A física quântica também aproxima esses universos que a gente acha, em princípio, que são universos diferentes, mas que estão ali no mesmo, mais ou menos na mesma região. Não sei se eles não são iguais, naturalmente, porque eles são estímulos diferentes. Por exemplo, isso que você falou, já que é um papo, a gente vai falando. Isso que você falou, né, do estado do ator, dos modelos de treinamento. Eu sou um pouco, eu tenho um pouco de preocupação com certos treinamentos, mas a preocupação não é do estado que se atinge. Claro que vai se atingir estados que, nossa, assim, mas com a saúde do ator, de quem está fazendo. Porque muitos de nós não conhecemos nossos limites, não conhecemos a nossa mente até onde que ela aguenta. A gente sabe que...
Então, por exemplo, quando a gente estuda um pouco, né, das doenças mentais, a gente percebe que, por isso que de médico louco e, como é que é? Artista, médico e louco, todo mundo tem um pouco, porque a gente está sempre em alguns limites, em algumas regiões perigosas, né? A gente tem, enquanto artista, por exemplo, um estado que aí eu vou falar de um particular que eu alcancei uma vez, foi fazendo um filme, não foi nem teatro, porque o teatro, você tem o tempo também de você entender, né? Você trabalhar, você entender, tem um processo maior. E o do filme acabou que a gente tinha que gravar em 6 dias, esse foi o Asas ao redor de mim. E aí eu passei a ficar com a caracterização da personagem, dormir com ele, acordar com ele, dormir com ele, acordar com ele. E eu comecei a achar que eu era. Não tive um processo de uma terapia durante esse processo. Faltou, devia ter tido. O que aconteceu? Eu entrei num estado do personagem. Meu filho não estava me reconhecendo, não. Mas. E aí, só que acabava a filmagem, a gente tinha que tomar banho, tirar tudo, tirar a caracterização, pegar um avião e ir para São Paulo. Eu tive febre, eu tive alucinação, eu estava em São Paulo achando que eu estava aqui. Então, assim, cuidados que eu falo nesse sentido, de que a gente também, quando a gente, né, por isso que eu acho esse tema fundamental da mostra, né, teatro e autoconhecimento, porque, tudo bem, o teatro me ajuda a me autoconhecer, mas eu também preciso buscar outras, como é que fala? Ciências e estudos para eu me conhecer biologicamente, psicologicamente, todos os sentidos, para eu também não entrar numa fria. Né? Eu cito no trabalho a questão da exaustão. Não é todo mundo que está preparado para enfrentar, todo artista que está preparado para enfrentar um trabalho de exaustão. É um lugar que alcança. Assim como também nem todo mundo está preparado para talvez viver uma experiência xamânica, assim como talvez nem todo mundo está preparado. Né? Claro que ao longo do tempo a gente vai, né? Algumas pessoas vão se arriscando, vão experimentando, vão entendendo. Isso tem a ver comigo, isso não tem, isso. Então tem muitos limites aí, muito difícil. Agora a questão dos lugares e dos estados, realmente elas são chave para a criação também, porque se eu também eu chego num estado, num processo de treinamento que tem a ver com o processo de criação que está sendo proposto, eu vou acionar muito mais fácil, né? Pois é. Tá no meu corpo, não está na minha mente, né? A resposta ela é mais imediata. Existem alguns materiais que a gente produz que são da ordem do desconhecido pela gente. Esses estímulos, eles servem justamente para você escavar para descobrir e revelar um material que você não tem acesso naturalmente nesse grau de como a gente trabalha com a mente. A gente trabalha com a mente num lugar muito fácil, muito, muito perto, né? De repente, esse ficar numa piscina a menos 10 graus, ela vai abrir, né, um estado sensorial e neural, principalmente, né, do sistema nervoso, que com certeza vai criar aí uma cadeia de estímulos que vai abrir um portal para sua mente. Pode, né? Também ser, esse lado, e pode ser traumático. É isso que eu estou falando. O que vai abrir também, mesmo sendo traumático. Pode. Porque eu posso precisar em cena também reproduzir uma situação traumática. E aí isso aí vai estar comigo. Posso também. Pode. Eu não sei o que é mais traumático, a gente não ver ou ver. Porque não ver também é algo que, né, pensando no negacionismo das coisas, né, não ver parece que é tão ou quanto prejudicial, né?
Tem uma coisa que o Siddhartha fala, que eu gosto, assim, e que é uma pergunta que ele faz, a gente não precisa responder, nem ele não responde, mas ele fala, por meio da observação e da experimentação, ampliamos nosso saber sobre o universo. A superfície da esfera representa os pontos de contato com o desconhecido. À medida que ela se expande, surgem as novas perguntas que vamos formulando. Por essa razão, o incógnito, aquilo que sabemos que ignoramos, cresce junto com o conhecimento. Uhum. Mas saber, aí ele pergunta, mas saber para quê? Que eu acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Quanto mais a gente vai expandindo, né? Tinha uma época que a ciência dizia que a gente usava uma porcentagem mínima da capacidade de produção, né, mental, cerebral, né, física que a gente tem. A gente usava o mínimo possível, né? E me parece que a partir do momento que a gente vai expandindo essa possibilidade de se autoconhecer a partir, né, de tudo que for possível, de tudo que for de interesse, a partir do que também o mundo te oferece e como que você exige mais do mundo, como você pede mais para o mundo para que você alcance aí um repertório, vamos dizer assim, que devolva isso para a sociedade em forma de arte, em forma de medicina, em forma de cura do meio ambiente, não importa, né? Mas que devolva... Se a gente curar, a gente mesmo já está ajudando bastante. Mas o quanto mais puder fazer, melhor. Mas as pessoas precisam se curar, né, Cris, também. Eu acho que a gente está nessa batalha aí, né? Então, eu acho que de tudo isso, acho que o que vale da gente, disso tudo que você abordou, é que essa expansão, né, a partir do conhecimento de si, a partir do conhecimento do outro, da outra, né? Quando a gente também amplia um pouco para... Né, porque o teatro, naturalmente, ele te pede isso o tempo inteiro, né? Que é essa observação e essa apreensão, né, do mundo que estamos, né? Então, acho que quanto mais a gente amplia, mais possibilidades a gente tem de devolver isso de uma forma X. Não, perfeito. E assim, só eu vi que o Breno falou uma coisa aí, e eu quero pegar o que você disse também, e que o Breno fala que a preocupação é como se volta desses estados, né? Os estados criados nos processos, né? Nos treinamentos e tal, é disso que entendo que ele está falando. E aí eu vou pegar o que você falou também, que eu acho que nosso tempo já está finalizando, mas para dizer o quanto é importante, assim, que a sociedade também compreenda a necessidade de nós, artistas, estarmos constantemente em formação. Que é o que a Inês falou ontem, a gente não para nunca. A gente não para, e formação em todos os aspectos, né? Então, por exemplo, né? É claro que essa pessoa que propôs, eu tenho convicção, né? Eu não conheço, não sei, que propôs esse a menos 10 graus para os atores, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E para ele saber muito bem o que ele está fazendo, ele também precisa estudar, pesquisar, trabalhar, né? Então, eu acho que só nesse lugar, assim, de que, às vezes, as pessoas têm um pouco essa noção de que o espetáculo é aquilo ali. E o tanto de coisa que tem até chegar ali, e o tanto que nós precisamos nos dedicar e pesquisar e trabalhar, experimentar sem muito... até experimentar sem muito compromisso, né? Por isso que tem aí os festivais de cenas curtas, para que as pessoas possam experimentar sem julgamento, para que a gente consiga também devolver à sociedade coisas que façam diferença e façam sentido, né? Então, eu entendo assim, essa importância, e isso da arte, com os 4 meses de idade, assim, né? A arte em todos os lugares,
para trazer pessoas mais criativas, pessoas que vão compreender a importância da própria arte em qualquer ramo que ela vai estar, né? Então, em qualquer trabalho que ela vai fazer, não só artístico, nem todo mundo vai ser artista, mas todo mundo pode ser criativo, né? Então, nesse lugar, aí, é isso, gente. É isso, gente. Aí, vamos lá que o festival continua. Agora, não sei se ela vai voltar, não. Não, ela pediu para a gente avisar que agora esse painel continua com o vídeo performance Me Equivoquei no Espaço, e na sequência tem uma conversa também com o artista, com Delaney, e seguimos depois para o Baquaca, às 6h30, e depois um bate-papo também, depois da apresentação do espetáculo, e depois do Baquaca, a gente tem, por último, hoje, vamos lá, deixa eu te falar direito o nome do espetáculo. O Teatro da Pedra, que vai ter a performance da Terra, como é que é? Deixa eu falar direito o nome do... Jesus. Espera aí. Vamos falar direito o nome da peça. A gente já acha aqui também. Deitar viva sobre a terra. Ah, que beleza. Maravilha. Então, a gente convida todas, todos e todes para seguir aí com a gente, tá bom? Obrigada, viu, Cris? Beijo, querida. Obrigada a você. Até já. Até.